João, capítulo 21, versículo de número 17. E pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Somente até aqui. Hoje, o tema da palavra, o título do vídeo, Deus tocou no meu coração para ser humanidade. E Pedro, nesse momento, ele está entendendo algo que nós devemos entender, que nós devemos aprender, que é sobre a onisciência de Deus. Que a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus, é o poder de saber de todas as coisas. A onisciência é o poder de saber o futuro, o passado e o presente. O saber o seu sentimento, a sua própria humanidade. E se a gente voltar um pouco atrás, uns capítulos atrás, em outros livros, você vai ver, Jesus vai estar falando para os seus discípulos as últimas instruções dele. E Pedro pergunta para Jesus: aonde que o Senhor vai? Por que nós não podemos ir contigo? E Jesus ele fala: onde eu irei, vocês não podem ir. E Pedro fala: não, mas eu estou disposto a morrer por ti. E Jesus fala para Pedro assim: você, hoje mesmo tu me negará 3 vezes antes do galo cantar. Jesus está dizendo para Pedro: você nem sabe o que você está falando. Pedro, ele não estava mentindo. Pedro estava realmente sendo sincero quando ele falou que morreria com Jesus. Que morreria por Jesus e que estaria com ele até o fim. Mas Jesus está falando que mesmo ele falando aquilo naquele momento, ele não sabe o dia de amanhã. Ele não tem como prometer aquilo, ele não tem como falar aquilo. E muitas das vezes nós somos igual Pedro, que nós falamos que não vamos fazer mais, nós falamos que não vamos pecar mais, nós falamos que a gente vai mudar. E geralmente a gente sempre quebra com nossas palavras e quebra com nossas promessas. Às vezes a gente quer saber mais do que Deus, às vezes a gente quer saber, tentar fazer alguma coisa. Como eu posso explicar? Às vezes a gente quer resolver com nossas próprias mãos, porque a gente acha que sabe mais sem consultar a Deus. A gente quer fazer as coisas sem a direção de Deus, sem a direção de Jesus. E Jesus, nesse momento, ele está tentando ensinar para Pedro que ele não sabe nem o que ele mesmo fala, ele não sabe nem o que ele mesmo vai fazer no dia seguinte, no mesmo dia ou no dia de amanhã. Mais para frente nós vamos ver que Jesus é levado e Pedro vai atrás para ver como que é, e ele começa a ser interrogado se ele era discípulo de Jesus, se ele era seguidor de Jesus, e ele começa a negar. Ele nega 3 vezes. Jesus sai, olha para ele, e Pedro chora amargamente. Nesse momento, Pedro reconheceu que ele estava errado e Jesus estava certo. Jesus sabia o que ia acontecer e que ele não era nada. E mais para frente, Jesus é crucificado. Os discípulos que viviam com Jesus o tempo todo, acordava, Jesus estava lá, falava com Jesus, via milagre com Jesus, mas às vezes nem aproveitava. Estava com Jesus o tempo todo. Agora imagina, nós que apenas sentimos ele, e não conversamos com ele como eu converso com você, com um amigo, com um familiar. Eles conversavam, eles podiam fazer perguntas, Jesus podia responder. Agora imagina, um dia ser tirado Jesus de você e ele ser crucificado. Agora pensa, como o coração de Pedro está depois de Jesus ter sido crucificado, depois dele ter negado Jesus. Então nessa passagem que nós abrimos, nós encontramos Pedro e os discípulos sentados na praia. Eles estavam pensando, né, o que eu vou fazer agora? Acabou. E se nós voltarmos para a primeira pregação, a rendição absoluta, nós vemos que Jesus encontrou Pedro e os discípulos no mar, pescando. E Pedro passou a noite inteira pescando e não conseguiu nada. Nesse momento, Pedro ele decide voltar a pescar. E os discípulos falam que vai com ele. Quando Jesus sai da nossa presença, quando esse vazio, nós sentimos um vazio que só pode ser enchido pela presença de Jesus,
nós achamos que voltar a fazer o que a gente fazia antes de conhecer a Ele vai preencher esse vazio. Aquilo que você renunciou, aquilo que você largou para poder seguir a Jesus, para poder aceitar Ele como seu Salvador, quando você se afasta dele, porque Jesus nunca se afastou de nós que nos afastamos dele. Você acha que voltar a fazer aquilo que você fazia antes vai preencher o vazio. Então Pedro foi pescar, os discípulos foram com ele, e eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Lembra da primeira palavra? Sem Jesus você não consegue, sem Jesus você não vai conseguir. Está faltando ingrediente secreto. E amanhecendo, eles veem um homem na praia, e esse homem grita para eles e pergunta se tem peixe. E eles respondem que não. Só que eles respondem achando que era alguém pedindo comida. E mal sabem eles quem estava esperando eles na praia. Então este homem pega e manda ele jogar para o outro lado, jogar para a direita. E eles jogam a rede. E nesse momento eles pegam um monte de peixe. Eles obedecem à ordem que foi dada por desconhecido que eles não sabiam quem era ainda. E naquele momento Pedro reconhece que aquele homem era Jesus. Então ele mergulha e nada até Jesus, até a praia, e os discípulos vão atrás com o barco. E quando ele chega na praia, Jesus já estava com peixe e a fogueira acesa. Jesus estava mostrando para os discípulos que aquilo que eles achavam que eles estavam precisando para matar a fome deles, estava com ele já. E que eles não precisavam pescar, porque tudo que eles precisavam, eles encontravam nele. Tudo que a gente precisa, a gente encontra em Jesus. A gente não precisa voltar, buscar com as nossas mãos, porque tudo que a gente necessita vem de Jesus, está com Ele. Então é só a gente voltar para Ele, voltar para Jesus, deixar a nossa humanidade de lado, deixar o nosso lado humano de lado e voltar para Ele, que tudo que a gente precisa a gente encontra nele. Às vezes a gente acha que precisa de algo, mas não, a gente quer aquilo, mas não precisamos, porque só o Senhor sabe o que a gente precisa. E Jesus, para testar Pedro, para ver se ele realmente aprendeu, pergunta para ele: Pedro, você me ama? Pedro fala: eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Tu és meu amigo? Pedro fala: sim, Senhor, eu sou seu amigo. O Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro. 3 vezes Jesus negou. 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou chateado porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. Pedro já estava entendendo o mistério. Então ele fala: mestre, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus é o único que, ao invés de te castigar, para mostrar que ele te perdoou, ele vai te dar uma função, uma tarefa. E ao invés dele te castigar e te tirar aquilo que ele te deu, ele te dá mais coisas quando você se arrepende. Mas é quando você se arrepende, não quando você pede perdão. Porque pedir perdão é uma coisa, agora se arrepender é outra. Porque quando Jesus olhou para Pedro, no momento em que ele negou, Pedro chorou amargamente, a Bíblia nos fala. E um dos primeiros sinais do arrependimento é o choro. E ele chorou amargamente. Então Pedro ele reconheceu que ele não sabe de nada, e quem sabe de tudo é Jesus. E que sem Jesus ele não consegue nada. E sem Jesus ele não vai para frente. Amém.